Tá, ó. Só que tem uma coisa, pessoal. Para concluir isso, eu não preciso conhecer o gráfico. Isso aqui eu posso concluir só olhando para cá, ó. Eu não preciso do gráfico para ter para tirar essas conclusões aqui. Por causa de um resultado bem simples, que é o resultado que eu vou colocar aqui, diz o seguinte: sejam I contido em R um intervalo acompanhe o raciocínio comigo. Isso não precisa nem de derivada. Isso que eu vou colocar aqui, você só precisa saber o que é ser estritamente crescente, o que é ser estritamente decrescente em um intervalo, ou o que é ser crescente ou decrescente no intervalo. Aí observe aqui, ó. Sejam I contido em R um intervalo, P um ponto no interior de I e F uma função. Olha aqui, eu vou até desenhar que a reta está aqui o intervalo I. E aqui está o ponto P no interior de I. Olha a conclusão. Se... Deixa eu passar a lista logo. Bora. Bora lá, velho. Deixa eu tirar isso aqui. Pois é, cara, minha letra era bonita, mas ficou feia. Tá? Olha aqui a conclusão, ó. Cadê o coisa? Se F é crescente nesse conjunto aqui, ó. Conjunto formado por cada x de I, tal que x é menor que ou igual a P. Sendo I um intervalo e P no interior de I, esse conjunto aqui também é um... É o quê? O conjunto formado por cada número real x de I, tal que x é menor que ou igual a P. Quem é esse conjunto aqui? Você é capaz de desenhá-lo aqui? É o lado direito é o lado esquerdo do intervalo em relação a quem? Em relação a P, que é um intervalo fechado no P. Você concorda? Fechado no P. Aqui eu não sei se é fechado, porque eu não sei se o extremo desse intervalo é aberto, é fechado, se é mais infinito, se é menos infinito, não sei. Então, se F é crescente aí, e F é o quê? Decrescente em nesse intervalo aqui, intervalo, o conjunto formado por cada x de tal que x é maior que esse intervalo aqui. A F é crescente até o P antes e é decrescente do P em diante. A F é crescente até o P dentro do intervalo, e é decrescente do P em diante. Qual é a conclusão, hein? P é o quê? P é o quê? A melhor conclusão. Ponto de máximo de quem? P é ponto de máximo de quem? De F. Aonde? Em. Geometricamente você vê isso, pessoal. Se ela é estritamente crescente, nesse primeiro pedaço aqui, o F de P é maior que ou igual a F de X para todo X aqui.
Porque ela é estritamente crescente. Existe o f de P, porque a f é crescente, e se a f é crescente no conjunto, obrigatoriamente pela definição, ela está definida no conjunto. Portanto, existe o valor f de P. Suponha que ele é positivo. Aí a função f, até o P, ela é estritamente crescente. E do P em diante, ela é estritamente decrescente. Então, o P tem que ser o quê? Ponto de máximo. F de P é maior que ou igual a F de X, qualquer que seja X em Y. Se ela é estritamente crescente, estritamente decrescente, o P é o ponto de máximo, que ele é ponto de máximo estrito. Se ela é crescente antes e decrescente depois, P é ponto de máximo. Agora, se ela é estritamente crescente antes e estritamente decrescente depois, o quê? Vamos lá. Se ela é crescente antes e decrescente depois, o P é ponto de máximo. Se ela é estritamente crescente antes e estritamente decrescente depois, o P é ponto de máximo e é ponto de máximo estrito. Ou seja, é o ponto de máximo. Tá? É o ponto de máximo. Se for o contrário, se antes ela é decrescente e depois ela é crescente, esse P é ponto de mínimo. Então eu não preciso desse gráfico para concluir isso, porque eu olho para cá, ó. Até o zero ela é estritamente crescente. Do zero até o 2 ela é estritamente. Então no intervalo menos infinito 2, o P é ponto, o zero é ponto de máximo. Agora vamos ver aqui. Do 0 ao 2 ela é estritamente. Do 2 em diante. Então, o 2 é o ponto de mínimo da função f no intervalo 0 mais infinito. Eu preciso olhar para o gráfico para concluir isso? Não, não preciso olhar para o gráfico. Tá? Tá bom? Vamos a um outro exemplo. Professor, só a gente viu que ele pode ser estritamente crescente ou estritamente decrescente, e crescente ou decrescente. Mas quando olha para o estudo de sinal, quando é você que é crescente? Derivada positiva. É o teste da derivada primeira. É o que eu concluí aqui, ó. Tá? Seja f a função dada por... Mais um exemplo. F de x igual a 1 sobre 1 menos x2, ó, essa função. Ó. F de x igual a 1 sobre 1 menos x2, essa função aqui. Então, vamos lá. Quem é o domínio de f? Quem é? Quem é o domínio de f? É os reais, tirando, né? É os reais, essa diferença de conjuntos. R menos 1 em 1. Mas a f, por ser uma função racional, a f é diferenciável. Então, se ela tiver ponto crítico, é ponto crítico quando a derivada é 0. E tá, quem é a derivada da f em x? É menos 2x sobre o quê? x2 ao quadrado. Tá certo? Não é não? Aí fica o quê? Fica mais 2x, né? Porque tem o menos da fórmula, né? Porque é menos 2x, tá? Porque a derivada de 1 sobre f é menos a derivada da f sobre f ao quadrado. Entendido? Então fica o quê? 2x sobre quanto? Sobre... Entendido? Ó, porque a derivada de 1 menos 2x é menos 2x. Então fica 2x sobre 1 menos x ao quadrado. Qualquer que seja x no domínio da f. Então vamos lá.
a f aí. Você dá o sinal da derivada. Qual é o sinal de 2x? Qual é? Qual é o sinal de 2x? 2x tem uma raiz do zero. Então, quando eu pego 2x, sinal de 2x é o quê? Negativo aqui, zero e positivo, correto? Qual é o sinal de 1 menos x2? Mas está ao quadrado. Tem duas raízes, quais são? Menos 1 e 1, que é zero nesses dois pontos. Aqui é, mas é ser positivo, fora das raízes, que está ao quadrado. Tá? Combinando, como fica o sinal da derivada? Eu tenho 3 pontos a analisar. Então, o quociente fica o quê? Aqui a derivada não existe, pois menos 1 não pertence ao domínio da função. Aqui a derivada não existe, porque 1 não pertence ao domínio da função. Aí aqui a derivada é negativa. Aqui também a derivada é negativa. Aqui a derivada é zero, ponto crítico. Derivada positiva, derivada positiva. Tá bom? Então, eu tenho. Tá? Daí, eu tenho quais são as conclusões? Quais são as conclusões aí? Vamos ao primeiro intervalo. Ao intervalo menos infinito, menos 1. O seu interior é ele mesmo. Então, a f é contínua nesse intervalo, é diferenciável no seu interior, e no seu interior a derivada é negativa. Então, o teste da derivada primeira diz que a f é estritamente o quê? Decrescente no intervalo menos infinito, menos 1 aberto. Vamos ao próximo intervalo, que é o intervalo menos 1 aberto, 0 fechado. Quem é o interior dele? É o intervalo menos 1, 0 aberto. Nesse conjunto ela é contínua, no seu interior ela é diferenciável e a derivada é negativa. Então a f é o quê? Estritamente também decrescente no intervalo menos 1, 0 fechado. O teste da derivada primeira é se a f é contínua no intervalo i, diferenciável no interior de i, e no interior de i a derivada é positiva, em i a função é estritamente o quê? É estritamente crescente. Em i. Tá? A demonstração está lá. Pega o próximo intervalo, que é o intervalo 0 fechado, 0 fechado, 1 aberto. O interior dele é esse. Nesse intervalo ela é contínua, no seu interior ela é diferenciável, no seu interior a derivada é positiva. Então, no intervalo, a f é o quê? Estritamente crescente. Aonde? 0 fechado, 1 aberto. Não dá para fechar 1 porque 1 não está no nome da função. E a f é o quê? Estritamente. Agora você vai pegar o outro intervalo, que é o intervalo 1 mais infinito, cujo interior é ele mesmo. Nesse intervalo ela é contínua, no seu interior ela é diferenciável, a derivada é positiva. Então a f é estritamente o quê? Crescente aonde? Em 1 mais infinito. Essa função só tem um ponto crítico, ponto da derivada é 0. Menos 1 e 1 a derivada não existe, mas menos 1 e 1 não pertence ao domínio da função.
Lembrando da definição de ponto crítico, um ponto P é ponto crítico de uma função quando o ponto pertence ao domínio da função e nele a derivada não existe ou existe sendo igual a zero. Então, zero é o ponto crítico de f. Zero é o quê? O ponto crítico de f com o quê? Com f de zero igual a quanto, hein? Quanto é f de zero? Quanto é? De zero é 1. Agora, eu preciso saber do comportamento da função nos bordos do seu domínio, nos limites do seu domínio. Então, eu preciso saber quem é o limite de f de x com x tendendo a mais infinito. Ou seja, eu preciso saber quem é o limite de 1 sobre 1 menos x2 com x tendendo a mais infinito. Isso aqui é quanto? É zero. E é zero por valores negativos. É importante saber isso, que está chegando no zero por baixo. Tá? 1 menos x2, fora das raízes, 1 menos x2 é negativo. Tá? Outra informação. Limite com x tendendo a menos infinito de f de x, que é o limite com x tendendo a menos infinito de 1 sobre 1 menos x2. Também é zero por valores negativos. Porque 1 menos x2 para x negativo tendendo a menos infinito, isso é negativo. E o inverso dá negativo. Então, se tende a zero por valores negativos. Agora, quem é o limite? O limite, eu preciso de mais elementos para esboçar o gráfico, tá? Só o crescimento não é suficiente para esboçar o gráfico com certa fidelidade. Você tem que ter outros elementos conhecidos aí. E eu os tenho. Quem é o limite com x tendendo a menos 1 pela esquerda de f de x, ou seja, o limite com x tendendo a menos 1 pela esquerda de 1 sobre 1 menos x2. Com x tendendo a menos 1 pela esquerda, 1 menos x2 tende a zero. Mas tende a zero por valores positivos, porque antes do menos 1 e depois do 1, 1 menos x2 é positivo. Então, se o denominador tende a zero e tende a zero por valores positivos, o limite aqui é quanto? Mais infinito. Certo? Não, eu minto. Antes, 1 menos x2 é negativo, antes do menos 1. Então, se está tendendo a zero, está tendendo a zero por valores negativos, o limite é quanto? Menos infinito. Correção. Agora, limite com x tendendo a 1 pela direita de f de x. É o limite com x tendendo a 1 pela direita de 1 sobre 1 menos x2. O menos x2 tende a zero, com x tendendo a 1. Mas como x está tendendo a 1 pela direita, x tendendo a menos 1 pela direita. Tá? Como x está tendendo a menos 1 pela direita, x está tendendo a menos 1 por valores maiores que menos 1. E para x entre menos 1 e 1, 1 menos x2 é positivo. Portanto, se tende a zero por valores positivos, isso aqui tende a mais infinito. O denominador tende a zero por valores positivos. Quem é o limite? Com x tendendo a 1 pela esquerda. Ó, x tendendo a 1 pela esquerda. De quem? De f de x. Esse é o limite, com x tendendo a 1 pela esquerda, de 1 sobre 1 menos x2. Também tem limite mais infinito. E, finalmente, quem é o limite com x tendendo a 1 pela direita de f de x? Ou seja, quem é o limite
com x tendendo a 1 pela direita, de 1 sobre 1 menos x2. Isso aqui é menos infinito. Por quê? Porque para x maior que 1, 1 menos x2 é negativo. Então, se está tendendo a zero, tende a zero por valores negativos, de forma que o inverso tem limite menos infinito. Vamos articular todas essas informações para esboçar o gráfico.